que o Senhor vai estar falando em nosso coração. Nós vamos estar levando a palavra de Deus dentro do nosso coração para nosso nível espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, tendo o privilégio de estar louvando e bendizendo o teu santo nome, pois sabemos que somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E a palavra da noite nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 37, fala sobre um homem fiel e temente a Deus. Segundo o livro de Gênesis, a qual escreveu Moisés, está registrado no capítulo 37. Vamos ler somente 2 versículos da palavra de Deus. Gênesis 37, versículo de número 3 em diante. E diz o seguinte: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Versículo 4: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Glórias a Deus. Somente esses 2 versículos. Capítulo 37 de Gênesis vai contar a história de um homem chamado José. Todos aqui conhecem José do Egito, governador. Porém, antes de ser governador, ele era servo de Deus. Antes de ter o título de governador, ele era servo fiel a Deus. E o dia da vitória não foi quando o rei do Egito, Faraó, consagrou a ele como governador do Egito. Este foi apenas o dia do reconhecimento por tudo que ele passou anteriormente em sua vida, por todas as provações que anteriormente ele teve que suportar pelo nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que seu pai Jacó amava-o mais do que a todos os outros irmãos, porque José era o filho de sua velhice. Aleluia. E na palavra de Deus nós vamos encontrar que até ele ter o seu momento de glória, de reconhecimento, ele passou por terríveis coisas em sua vida. Mas Deus, ele te mostra o propósito, mas ele não te mostra o processo, porque justamente ele faz com que você foque naquilo que ele prometeu. Porque se nós formos olhar para as dificuldades, certamente os nossos pés poderão se escorregar, certamente poderemos ter dúvida quanto às promessas dele em nossa vida. Deus, quando te faz uma promessa, ele está dizendo: olha, seja fiel, que o que eu tenho para ti é muito maior do que você pode imaginar. Mas durante todo o trajeto até lá, Deus será conosco através mesmo de tentações. Ele estará nos provando para ver se nós seremos fiéis a Ele em todo momento. Pois o caminho do Senhor é perfeito e a palavra
Salmo 18 vai dizer que o caminho de Deus é perfeito, e por mais que coisas ruins possam acontecer em nossa vida, Deus sabe o melhor caminho para mim e para você. E em nossos caminhos podemos ter pessoas invejosas, pessoas com más intenções, pessoas que irão querer tirar nós do caminho de Deus. Mas nós devemos ter sabedoria para poder enfrentar toda e qualquer seta e cilada do inimigo. Pois sabemos que ele usa pessoas para poder fazer com que os planos de Deus sejam interrompidos. Satanás, ele usa pessoas para poder fazer com que eu e você sejamos derrotados. Mas pelo nome santo do Senhor, somos mais do que vencedores. Por aquele que me amou e te amou muito antes de nós nascermos, somos mais do que vencedores. E no capítulo 37, vamos ver quem era José. Com seus 17 anos, ele já apacentava as ovelhas de teu pai. E como anteriormente foi lido, Jacó o amava mais do que a todos os outros irmãos, porque era o filho de sua vez. Jacó, teu pai, tinha um carinho especial a mais por ele, que em certo momento foi a ele e deu uma túnica bonita, uma túnica de várias cores, perdão. E quando seus irmãos viram aquele presente de Jacó para José, a ira no coração de seus irmãos tomou conta. A inveja no coração de seus irmãos tomaram conta deles. Porque apesar de ter um laço sanguíneo, existirão pessoas que não irão querer o teu bem. A palavra de Deus vai dizer que, por mais que os irmãos de José fossem de sangue, fossem criados juntos com ele, mas os seus irmãos eram invejosos, eram traiçoeiros e não queriam ver o bem de José. E nós vamos ver que devemos ter cuidado com o que falamos, até mesmo para pessoas próximas a nós. Devemos ter cuidado, porque nem todos que estão ao nosso lado estão ao nosso favor. E no capítulo 37 vai dizer que alguns erros, podemos dizer, sobre o que sobre o que José fez. Podemos citar 2 erros, mas você pode se perguntar: como assim 2 erros que José cometeu? E volto a te dizer, meu amado, existem coisas que Deus nos promete, que Deus nos faz sonhar, que devemos ter cuidado com quem falamos, porque existirão pessoas que farão coisas para poder atrapalhar os planos de Deus em sua vida. Podemos citar 2 erros, podemos citar 2 coisas que José fez que dificultaram muito em sua vida. O primeiro erro dele foi contar o seu primeiro sonho que Deus deu a ele, foi contar para os seus irmãos, os justos irmãos que tinham inveja dele. E o primeiro sonho que Deus deu a ele foi que o feixe de trigo de José ficava em pé, erguido, e os demais feixes de trigos dos seus irmãos, rodeados a ele, se inclinavam perante o feixe de trigo de José. E os irmãos de José tiveram ainda mais raiva, ódio em seu coração, inveja por aquele sonho. A ingenuidade de José fez com que contasse
uma promessa de Deus para pessoas que não queriam ver o seu bem. E nós podemos ver outro erro. Podemos dizer que através desse erro, da sua ingenuidade, Deus dá um novo sonho e Ele volta a tornar, a apontar para as pessoas que o odiavam. E nesse segundo sonho, a Bíblia fala que o sol e a lua e mais 11 estrelas se inclinavam perante José. E dessa vez o seu pai, ouvindo esse sonho, seu pai Jacó o repreende. Mas Jacó era teu pai. Ele não levou aquilo para o coração. Mas os seus irmãos sim. Os seus irmãos se enfureceram ainda mais. Os seus irmãos ficaram furiosos pelo segundo sonho que contavam a ele, pela segunda promessa que Deus havia feito na vida de José. Volto a falar. Não saia contando os seus sonhos que Deus te deu para qualquer pessoa. Não saia falando aos quatro cantos as promessas de Deus em sua vida para pessoas que não têm a visão espiritual, para pessoas que não querem ver você prosperar tanto materialmente quanto espiritualmente. E após esses dois sonhos contados à sua família, aqui começa o pesadelo de José. Aqui começa o tormento em sua vida. E a Bíblia vai dizer no capítulo 37 de Gênesis que os seus irmãos foram apacentar as ovelhas de seu pai, e José foi um pouco depois após eles. E a Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos, o avistando, eles tramaram e conspiraram contra a vida de José. A fúria em seu coração era tanto que eles diziam uns aos outros: lá vem o grande sonhador, lá vem aquele que se acha maior do que os outros. A Bíblia não diz isso claramente. Com essas palavras, estou aqui traduzindo, parafraseando um pouco para os irmãos entender sobre o pensamento que os seus irmãos tinham sobre ele. E até mesmo a Bíblia vai dizer que falava para o outro: lá vem um grande sonhador. E muitos dizem de você a mesma coisa. Quando te olham na rua, quando te veem passar na igreja, quando te veem na comunidade onde você mora, as pessoas podem até dizer de você: você é um grande sonhador, que você é uma grande sonhadora. As pessoas podem até zombar de você, mas maior é o Deus que está comigo e com você do que aquele que estão com eles. As promessas de Deus não têm prazo de validade para serem cumpridas. Pode passar o tempo que for, Deus ele irá cumprir aquilo que ele te prometeu. E não adianta Satanás querer tramar coisas contra a sua vida. Se você for fiel a ele, Deus te honrará. E quando os irmãos de José vendem quando José foi vendido como escravo, parecia que tudo ali estava acabado. Parecia que quando José foi vendido como escravo, os planos deles estariam por água abaixo. Mas volto a dizer que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. As promessas dele, ele cumpre conforme a sua vontade e conforme o tempo que ele quer. Não depende da minha vontade nem da sua.
depende da vontade soberana de nosso Deus. Não queira fazer com que o processo em sua vida seja encurtado. Não queira que os problemas sejam resolvidos do dia para a noite. Mas entregue o seu fardo a Jesus, que Ele aliviará, e no tempo dele lhe fará vencedor. Nós devemos guardar o que temos, nós devemos guardar os nossos sonhos, nós devemos guardar as nossas promessas, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 11: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde no teu coração, para que ninguém possa tramar coisas, fazer coisas ou tentar coisas para poder impedir que Deus seja glorificado em sua vida. E José, vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Sabemos que Potifar era um grande homem do rei do Egito, um grande homem servo do rei do Egito, de grande escalão na sociedade. Ele não era qualquer homem, ele era alguém importante para o rei do Egito, o faraó. E a Bíblia vai dizer que a sua esposa tenta tramar coisas contra ele. A Bíblia vai dizer que o acusa de coisas que ele não cometeu. A mulher de Potifar, nós sabemos que ela queria se deitar com José, porém José foi fiel a ele, fiel a Deus. Nós sabemos que as tentações vieram na vida de José, porém ele permaneceu fiel ao Deus que ele servia. E ao decorrer do capítulo 37, nós vemos que ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei. Ele interpreta da maneira correta, acerta pela misericórdia de Deus, porque Deus o havia dado a revelação sobre os sonhos do copeiro e do padeiro do rei, que estava ali trancado com ele na prisão. E quando José foi parar na prisão e revela pela misericórdia de Deus os sonhos do padeiro e do copeiro, ele acerta. O copeiro volta a ser copeiro, o padeiro ele é enforcado. E aí José diz ao copeiro: olha, lembre-se de mim quando você estiver perante o rei. Você sabe que eu não mereço essa prisão. Lembre-se de mim. E aqui eu te faço a pergunta: quantas pessoas você já pediu auxílio, ajuda em momentos de dificuldades, em momentos complicados, mas essas pessoas, quando estavam em um momento bom em sua vida, se esqueceram de você, se esqueceram de ajudar a você, se esqueceram das coisas que você fez para ela outrora, as boas coisas, mas Deus ele não esquece de um filho seu. Pode seu irmão, a sua mãe, a sua família, os seus amigos esquecerem de você, mas Deus conhece cada um de seus passos. Em Isaías 49:15 vai dizer que ainda que uma mãe se esqueça de um filho de seu ventre, Deus todavia não se esquece. Pode uma mãe se esquecer daquele filho que saiu de teu ventre, porém o Senhor Deus jamais esquecerá. Salmo de número 9 vai dizer que o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Quantas angústias passamos, quantas provações passamos, mas o Senhor será presente e será o nosso braço forte. Pode o seu irmão, a sua mãe, pode pessoas esquecerem de você,
mas no momento de angústia, Deus estará contigo. No momento de tristeza, é o bálsamo do Senhor Jesus que passará sobre as suas vidas. E quando o faraó a Bíblia vai dizer que ele tem um sonho muito esquisito que ninguém em seu reino sabia interpretar aquele sonho. Mas tinha alguém lá na prisão, lá onde todos haviam esquecido dele, havia alguém que era usado por Deus, que era temente a Deus, que iria vir perante o rei, perante o faraó, e por intermédio do Senhor Deus iria interpretar aquele sonho sobre os 7 anos de bonança e os 7 anos de ruína sobre o reino daquele país. E quando a Bíblia nos mostra que todos os feiticeiros daquele reino não sabiam interpretar sobre o sonho de Faraó, mas a Bíblia vai dizer que o copeiro se lembra e diz: olha, lá na prisão não existe alguém que interpreta sonhos. Existe alguém que sabe interpretar muito bem aquilo que o Senhor, rei do Egito, sonhou. Aquele que interpretou o sonho pode interpretar o sonho do Senhor também. Mas esse episódio se passaram 2 anos após a prisão de José. 2 anos longos. E você, na sua cabeça, pode pensar que o problema que você está passando é algo infinito, mas não existe prova infinita em sua vida. Não existe processo infinito em sua vida, porque uma hora Deus, Ele cumpre a sua promessa na sua e na minha vida. E quando trazem José perante ao rei do Egito, a Faraó, ele vai e interpreta diante do rei. Automaticamente a Bíblia vai dizer que Faraó, ele acha graça na pessoa de José, e ali ele faz ser o governador do Egito, tendo poderes somente abaixo dele. Muitos vão dizer que ali foi o dia do sucesso de José. Muitos vão dizer que ali foi o dia que José teve o sucesso, o maior sucesso de sua vida. Muitos confundem esse dia. Ali somente foi o dia que José teve o reconhecimento do sucesso em sua vida. Porque o verdadeiro dia do sucesso na vida de um crente, ele é solitário, ele é frio, é um dia triste. Porque o verdadeiro dia do sucesso na vida do crente é quando ele não desiste. O verdadeiro dia do sucesso é quando ele não joga as coisas para o alto e vai viver conforme a sua vontade. O verdadeiro dia do sucesso na vida do crente é quando ele olha para tudo e ele olha para os céus e vê o seu Redentor. Esse é o dia da vitória de um crente. O dia do sucesso, do reconhecimento do sucesso, é quando as pessoas te veem e te aplaudem. Mas o verdadeiro dia do sucesso é quando somente Deus está contigo, colhendo as tuas lágrimas. Em dias que ninguém vê, em momentos que ninguém vê você passar, esse é o verdadeiro dia do sucesso em sua vida. Porque quando tudo dizia ao contrário,
Deus dizia assim, através da sua misericórdia estendida sobre as suas mãos. O verdadeiro dia do sucesso de José foi quando ele não desistiu, quando estava lá sendo jogado na cova. O verdadeiro dia do sucesso de José foi quando a mulher de Potifar o acusou de coisa que ele não havia feito e foi parar na prisão. O verdadeiro dia do sucesso de José foi quando ele tinha tudo para blasfemar contra Deus e não blasfemou, porque ele era servo fiel e temente a ele. Esse era o dia, esses são os dias de sucesso na vida de José. Ser nomeado governador foi apenas o dia do seu reconhecimento. O reconhecimento da sua fidelidade a Deus. O reconhecimento da sua integridade a Deus. O reconhecimento do seu bom caráter. Foi quando ele foi nomeado governador do Egito. Mas através do Espírito Santo e da misericórdia de Deus, podemos suportar as barreiras e os problemas da vida. Se não fosse o Espírito Santo na vida de José, ele não seria ninguém. Se não fosse o Espírito Santo na vida de José, ele não haveria de enfrentar e muito menos suportar as coisas ruins que ele passou. É através do Espírito Santo que nos dá graça. É através do Espírito Santo que nos dá força. É através do Espírito Santo que podemos alcançar coisas que sozinho jamais conseguiremos alcançar. E devemos ter sabedoria contra o mal, pois ele vem e nos assola em momentos ruins e nos fazem nos entristecer. Mas devemos ter a sabedoria de que fiel é Deus para poder guardar as nossas vidas. E a reflexão que trago não somente para a igreja, mas para mim: será que nós iremos abrir mão das promessas de Deus em nossas vidas? Será que nós iremos abrir mão de coisas fantásticas, de coisas enormes, de promessas que Deus fez, por conta de coisas, problemas que nos vêm? Será que vamos deixar de ser fiel a Ele por problemas que estamos passando? Será que vamos olhar para os problemas ou para Deus? Será que vamos olhar para as dificuldades e jogar as promessas de Deus para o alto? Ou vamos perseverar na fé daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você? E eu convido a você, a essa noite, que necessita de uma oração, possa vir aqui na frente. Você que sentiu no coração, possa estar vindo aqui. Iremos orar por você, pela sua família. E o convite que faço a você e a mim é que perseveremos um pouco mais, pois o Senhor está conosco dia após dia. E não importa problemas que passamos, Ele é muito maior do que tudo. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus. Quem quer receber uma oração, quem deseja,